pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos começar mais uma aula de transformações de fase em materiais metálicos. Essa aula é a aula sobre solidificação. Referência dela é o capítulo 7 do nosso livro texto, Transformações de Fase, do professor Rezende, editora da Unicamp. Ok, vamos lá. Bom, solidificação de ligas e metais, nós vamos conversar. A transformação de fase, né, com mudança de estado do calor do estado líquido para o estado sólido, a solidificação propriamente dita, ela acontece com liberação do calor latente, né? E as condições termodinâmicas, eu venho mostrando isso em várias aulas, né? O que determina a transformação de fase? É a energia livre. A fase preponderante, a fase em equilíbrio, deve ser a fase com menor energia livre. Então, aqui no gráfico, vocês veem que a energia livre em função da temperatura, abaixo de Tm, é a temperatura de fusão, né? T-melting, a energia livre do sólido é menor que a energia livre do líquido. Então, a fase que deve prevalecer em equilíbrio, ao menos, né? É a fase sólida, né? E qual o interesse disso, o interesse metalúrgico? Todos os metais que trabalhamos na metalurgia, em algum momento passa pelo processo de solidificação, ok? Até na metalurgia do pó, enfim, você produz o pó em vários processos de produção de pó para a indústria de metalurgia do pó, como, por exemplo, o processo de atomização de pós metálicos, ocorre a solidificação da partícula, né? Então, sempre vai ter. Então, esse é o interesse nosso, né? É porque a solidificação, ela vai ditar, ela vai definir a estrutura do material solidificado. Então, daí o interesse da engenharia em cima da solidificação, do processo em si. Ok? E nós vimos também na aula passada que o processo de solidificação requer que haja um superresfriamento, né, para poder produzir a nucleação. A nucleação ocorre em condições de superresfriamento, ou seja, o líquido tem que ser levado a uma temperatura menor que a temperatura de fusão. O líquido tem que ir para o campo de estabilidade da fase sólida, para o começo desse campo, né? Ela pode ser, a nucleação, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Heterogênea, ela quando se dá viabilizada pela parede do molde ou por agentes inoculantes, partículas de segunda, de uma fase precipitada, né, ou de um agente inoculante, um nucleador de grãos, um refinador de grãos. Então, você tem o que viabiliza o processo da nucleação, né? Esse é um gráfico aqui, para vocês relembrarem disso da aula passada. É um gráfico da energia livre em função, variação da energia livre em função do raio da partícula. Que partícula é essa? Dos primeiros núcleos, dos primeiros embriões que se formam na fase líquida superresfriada. Então, esses embriões se formam e começam a crescer. E no início desse crescimento, esse processo não é interessante do ponto de vista energético. Por quê? Porque aumenta a energia livre com o surgimento desses núcleos, desses embriões. Por que aumenta a energia livre? Por causa da energia da interface criada. Toda vez que surge um embrião da fase sólida, ou um futuro núcleo da fase sólida, né? Quando ele surge, surge também a interface entre ele e o líquido. E essa interface tem um aumento da energia livre, que é essa cor aqui azul, né? É a energia livre devido à superfície. E a verde é devido ao volume transformado. A soma disso mostra que existe até um certo tamanho é desfavorável, porque aumenta a energia livre. A partir de um certo tamanho, a reação é favorável, porque diminui a energia livre com o crescimento desse núcleo. Então, todos os embriões que não alcançaram o raio crítico, a gente considera só como embriões e que vão se desfazer provavelmente. Apenas aqueles que conseguem ter
O raio maior que o raio crítico se tornarão núcleos e, portanto, completarão o processo de nucleação, restando apenas o processo de crescimento. Ok? No cadinho, vamos imaginar o cadinho agora. Temos ali um cadinho que a gente vazou, por exemplo, alumínio, para solidificar o alumínio dentro do cadinho. E a gente coloca um termopar dentro da fase líquida para monitorar a temperatura em função do tempo, ok? Dentro desse cadinho de alumínio. Então, eu vou vazar o alumínio, vocês veem aqui que tem a temperatura de vazamento. Eu não posso vazar o alumínio na temperatura de fusão do alumínio, porque ele vai solidificar no transporte, né? No vazamento. Então, você tem que ter uma sobretemperatura, o que a gente chama também de superaquecimento. Né? Você geralmente eleva até mais ou menos o alumínio a 750 graus Celsius. E de 750 graus Celsius até 660, um pouco menos, depende da liga, ele vai resfriar, vai perder calor, e essa região aqui, ele está resfriando, perdendo calor. Por que, por que que o material resfria? Você tirou do forno, coloca num cadinho fora do forno, né? Joga o metal fundido lá dentro e ele vai resfriar. Por que que resfria? Porque ele está trocando calor com o meio. O meio está muito mais frio, ele está muito mais quente, então o calor vai do quente para o frio, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, então ele vai resfriar até iniciar a transformação. E na transformação, se for um metal puro, ou um composto puro como a água, vai ter uma temperatura única de transformação, que a gente vê aqui. Vamos desprezar aqui o super resfriamento, né? Aqui vocês conseguem ver até o super resfriamento. Mas ele encontra depois um patamar, né? Por que que esse patamar ocorre? Ou seja, durante o tempo de solidificação, ele vai ficar na temperatura de solidificação. Por quê? Por que que a temperatura não diminui? O meio deixou de roubar calor? O meio deixou de extrair calor? Não. O meio continua extraindo calor. Só que durante a transformação, o material começa a liberar o calor latente. O que é o calor latente mesmo? É a entalpia do líquido menos a entalpia do sólido. O que é isso mesmo? É a energia que o líquido tem e o que o sólido não tem. Né? Que é a energia que quebra o cristal, né? Que quebra a estrutura cristalina. Então, o líquido ele tem que se livrar dessa energia, ele tem que conduzir, né, para fora o seu calor latente. Por isso que para de cair a temperatura. O meio está extraindo, está roubando calor, mas o material também está jogando mais calor ainda, né? Não só o calor que ele tinha, mas um calor extra na forma de calor latente. Por isso que a temperatura se mantém até o final da transformação. Terminou a transformação, novamente começa a diminuir a temperatura, porque novamente o calor está sendo extraído, né? Agora vocês vejam que o processo não inicia no momento em que atinge a temperatura de solidificação. O processo precisa de um ΔT, um super resfriamento térmico. Né? Então, vocês já aprenderam na aula passada o que é o super resfriamento térmico. Essa aula nós vamos aprender o que é o super resfriamento constitucional, que é distinto. É ele que vai promover a formação das dendritas. Ok? Então, sempre tem um super resfriamento térmico que a gente enxerga ele aqui, ó, nessa forma desse ΔT. Okay? O super resfriamento térmico é necessário para quê? Para romper a barreira da nucleação. A nucleação ela precisa formar núcleos, né? E esse núcleo precisa ganhar do aumento, a diminuição de energia livre devido à formação desses núcleos, precisa se sobrepor ao aumento da energia livre interfacial da interface entre entre esses embriões e o líquido. Então, por isso que precisa de um ΔT, para vencer
a energia de ativação para o processo de nucleação. Então, você sempre precisa do ΔT, do superresfriamento térmico. E mais depois, quando o processo inicia, o material volta a aquecer. Você vê que ele vai na temperatura baixa, mas depois ele volta a aquecer. Por que ele volta a aquecer? Por causa do calor latente que está sendo liberado, né? Até encontrar a temperatura de solidificação, e aí ele fica nessa temperatura. Aí há um equilíbrio entre o calor latente fornecido e aí a taxa de calor roubada, né? Extraída durante o processo. Uma das coisas importantes dessa aula é entender a diferença entre uma solidificação em equilíbrio e uma solidificação fora do equilíbrio, né? Ou seja, o que é uma solidificação no equilíbrio? Vamos ver aqui, esse diagrama aqui, ele vai mostrar para a gente, né? A gente está vindo aqui no estado líquido, olha que diagrama é esse, hein? É um diagrama de uma solução sólida total, né? Vai formar uma única fase sólida no estado sólido. Exemplo disso, cobre-níquel. Tá? Cobre-níquel é um exemplo desse tipo de... O cobre se dá muito bem com o níquel, então, dentro do sistema cobre-níquel, uma única fase se formará. Não importa a proporção entre cobre e níquel que você tenha na liga. Então, imagina uma liga aqui com 40% desse elemento, né, do elemento A, no caso seria o cobre, né? Quando ele chega na linha líquidos do diagrama de fases, né? Quando ele chega na temperatura líquidos, que é a linha líquidos que mostra, né? Então, essa é a temperatura líquidos para essa composição, e você vê a temperatura líquidos na linha líquidos, que é toda essa daqui é sólidos. Então, quando ele chega na linha líquidos, ele começa a solidificar, né? E o primeiro sólido formado vai ter o quê? 60% de A. E não 40%, que é a composição do líquido, que é a composição da liga. Ele passa a ter 60%. À medida que a temperatura baixa, o sólido formado cai para... Aqui seria os primeiros sólidos formados com 60% de Y. À medida que a temperatura caiu, o sólido abaixou para 50%. Né? E o líquido também. O líquido foi de 40 para 30, seguiu aqui. Ok? E no final, o sólido está com 40%, né? O alfa tem 40% de Y, enquanto que o último líquido a solidificar tem 20%. No exemplo seria cobre, correto? Nessa imagem é X, né? XY. Percebam que, para que isso ocorra, a velocidade de resfriamento tem que ser muito lenta. Por quê? Porque para o sólido sair de 60% e chegar a 50%, tem que haver difusão no estado sólido. Como que ele vai abaixar a concentração? O átomo tem que se difundir, tem que chegar na interface, tem que sair mais do que entra, para ir abaixando. E veja que vai abaixando homogeneamente. Isso só se consegue com variações de temperatura muito, muito, muito lenta. Na prática, isso não ocorre. A solidificação vai ocorrer sempre, na prática, em condições fora do equilíbrio. E o que é a condição fora do equilíbrio? Vamos ver a mesma, agora já num exemplo de cobre-níquel mesmo. Aqui você tem um líquido com 35% de níquel e 65% de cobre. Tá? Essa é a tua liga. E aí, quando chega na temperatura... Deixa eu ver, dá para mudar opções de ponteiro, isso. Caneta, adaptado laser, isso. Fica melhor, hein? Quando chega na temperatura líquidos, o primeiro sólido a formar vai ter 46%, né? Aqui, nesse caso. Agora, quando a temperatura baixar, o outro sólido, imagina nessa segunda temperatura aqui, o sólido em equilíbrio deveria não ter mais 46%, e sim 40%. Mas isso não dá tempo de toda a partícula chegar no 40%. E, de fato, o centro da partícula, do sólido, do primeiro sólido que se formou,
vai manter 46%. Vai ficar como uma cebola, várias cascas. A casca de cima com 45, outra com 44, vai ter uma variação composicional. De modo que a composição total do material, ela vem caindo, do total da fase formada. Ela vem seguindo essa linha aqui. Ela vem seguindo essa linha, ou seja, aqui ela não vai ter 40%. Ela vai ter só 42%, porque a superfície vai estar com 40%, mas o centro vai estar com 46%. Na média, ela está com 42%. Aqui embaixo, deveria ser o final da solidificação em condições de equilíbrio, e a partícula sólida deveria ter 38%, mas de fato não tem. De fato, ela está com 38 não, aqui seria 35, né? De fato, ela está com 38%. Por quê? Porque ela não conseguiu. A composição dela no interior é aquela composição alta, não deu tempo. A difusão no estado sólido, ela exige tempo. E a queda de temperatura é um pouco mais rápida que isso. Esse tempo não é oferecido. Então, você tem um perfil de composição do centro da partícula para a extremidade. A gente chama isso de coring, ou core estrutura. Core é coração, né, interior. Então, coring é que o interior é diferente da superfície, ok? E você vai formando esses coring, ou seja, a cada parte solidificada, você tem uma composição diferente. Ok? A gente volta nisso, hein? Voltaremos nisso. Condição fora do equilíbrio, que é o que mais vamos ver agora. Metal puro. Metal puro, o decaimento da temperatura em função do tempo é sempre esse jeitão. Esse super resfriamento, assim, tão bem desenhado como está aqui, nem sempre é possível enxergar isso, hein? Porque às vezes o super resfriamento ele é tão baixo que está no ruído do termopar, na prática você não consegue ver isso, não. Tá? Até porque quando você está trabalhando com solidificação no lingote, a parede do molde atua como agente nucleante externo, né, nucleação heterogênea, e o superresfriamento é pequeno. Tá? Então, isso daqui está esquemático e está um superresfriamento que nem sempre você consegue enxergar isso na prática, né? A não ser que fosse uma nucleação totalmente homogênea, né? Onde as paredes do molde não interagem com o líquido e nem tem impurezas no líquido para possibilitar a nucleação heterogênea. Ocorre por nucleação homogênea e você vê um superresfriamento assim pronunciado. Mas o que é importante saber disso daqui é que para um metal puro vai ter a liberação do calor latente com uma temperatura basicamente homogênea, ok? Né? Líquido monofásico sem ordenação de longo alcance se transforma num sólido monofásico com ordenação de longo alcance, né? Qual é a ordenação de longo alcance? É a chamada estrutura cristalina, que vocês conhecem, né? Exige um processo de nucleação, exige superresfriamento, necessário apenas para vencer a barreira energética. Depois, o material sobe a temperatura e o restante da solidificação ocorre praticamente na temperatura de fusão, ou seja, sem superresfriamento e, portanto, sem nucleação. A nucleação ocorre só no início do processo. Ok? Superresfriamento pode variar de fração de grau, ou seja, não vai nem dar para ler do jeito que estamos lendo aqui, até dezenas ou centenas de graus centígrados, dependendo do metal e o tipo de nucleação. Né? Então, o superresfriamento é muito maior para a nucleação homogênea. Para metais típicos, o superresfriamento tende a ser pequeno, então a temperatura é próxima da temperatura de fusão. Por quê? Paredes do molde agem como nucleantes. Gotas finas podem exigir altos superresfriamentos, porque gota fina, um volume muito pequeno, praticamente não tem partículas de contaminação, não tem agente nucleante, não tem interação com parede do molde, então, nesse caso, pode ter um superresfriamento grande a ponto de você ler no mapa, assim, dessa maneira, né?
Gente, a solidificação, ela depende da extração de calor, né? O pessoal que trabalha com o Noé e o professor Amaury Garcia, eles têm muitos experimentos nesse sentido aqui, que é um experimento de solidificação unidirecional. Como que é feito esse experimento aqui? Tem alguém aqui do... Renan, é você que é do Noé ou não? Não, professor. Quem que é do Noé aqui? Tem alguém do Noé que trabalha com solidificação direcional? Tem ninguém? Não? Então, a solidificação direcional é o seguinte: você faz com que essas paredes aqui sejam isolantes térmicos, né? Ou seja, a extração de calor nessa direção é muito pequena. A extração de calor vem para baixo, porque tem nessa região um molde de cobre refrigerado. Então, aqui o cobre extrai muito calor, refrigerado, inclusive, né? Refrigerado com água, passando dentro dele, uma serpentina de água dentro do cobre. Então, a extração de calor é muito forte. E aqui, como é isolado, a extração de calor quase não ocorre. Então, começa daqui para cá. Então, tem a região coquilhada, a região colunar e a região equiaxial, né? A solidificação depende da extração de calor. Então, você tem que eliminar o superresfriamento, eliminar o superaquecimento, que é a temperatura que você vaza, promover o superresfriamento e retirar o calor latente liberado. A nucleação ocorre junto à parede do molde, né? E você vai ter depois o direcionamento do crescimento da estrutura. A estrutura sempre vai acontecer em uma única direção. Na prática, não é o que se obtém numa solidificação, numa fundição convencional, né? Na prática, a extração de calor é tridimensional, né? De todos os lados, né? Aqui, por que se faz a solidificação unidirecional? Para estudo do fenômeno, né? Para estudo do fenômeno. Ok? Também para algumas técnicas como refino composicional, né? Refino composicional se faz também utilizando técnicas de solidificação unidirecional. Mas, enfim, isso daqui para fins de estudo, para mostrar. A solidificação unidirecional, a nucleação é intensiva aqui, junto às paredes do molde, né? Aqui você tem grãos coquilhados, e esses grãos cristalinos, né? A orientação cristalina deles é aleatória. Cada grão tem uma orientação, né? Só que, à medida que a solidificação começa a acontecer de forma mais massiva, vocês sabem, a temperatura vai subir. Por quê? Porque vai começar a liberar calor latente, a temperatura vai subir, vai aniquilar o superresfriamento, o superresfriamento vai tender a zero. Então, só os grãos os grãos aleatoriamente se distribuem, né? Mas aqueles cuja direção estejam bem alinhada, porque no cristal, as diferentes direções de um cristal, da estrutura cristalina, têm diferentes capacidades de crescimento, né? Uma cresce muito mais rápido, a outra é mais complicado o seu crescimento, a velocidade é menor. Então, aqueles que, ao acaso, estejam bem posicionados com uma direção que cresça facilmente, bem alinhada na direção de extração de calor, esse grão vai crescer mais rápido que um outro que está do lado, que aquela direção de maior crescimento não está bem alinhado com a direção de extração de calor. Então, apenas os grãos com esse alinhamento que vão continuar, que vão crescer. E aí esse grão continua crescendo, formando o quê? Uma coluna. Então, cada coluna aqui é um grão. Em cada coluna é um cristal que sobreviveu, né? E que se originou lá atrás, durante o processo de nucleação, e durante o crescimento ele vai o quê? Crescer. E ele cresce numa única direção. Ele cresce numa única direção. Por quê? Porque a taxa de extração de calor está nessa direção e porque a direção também que o cristal consegue, né? Essa coincidência, né? O cristal consegue
crescer bem nessa direção e ela está bem alinhada, por isso que ela sobreviveu e ela é uma das que crescem, né? E no final, você vai ter também aqui uma zona equiaxial, grãos equiaxiais na parte superior, né? Grãos coquilhados arrastados e eliminação do superaquecimento. A teoria da formação da zona equiaxial central, ela varia, viu? Ela pode ser algum grão que nucleou na zona coquilhada e se desprendeu e se soltou e foi sendo empurrado pelas colunas. Pode ser algum ramo dendrítico que se quebra também. Pode ser algo que solidificou aqui próximo da superfície e desce e encontra as colunas. Enfim, a formação da zona coquilhada e da zona colunar é muito bem entendida. A zona equiaxial central tem alguns problemas a mais para o entendimento dela, né? É um pouco mais complicado a sua formação. Aqui é um exemplo de uma fusão, de uma linha de soldagem, ou seja, fez uma fusão sobre o plato, né? Você tem a tua peça, você passa o calor ou do laser ou do arco elétrico e você funde. Então, aqui está mostrando que a solidificação ela vai ocorrer sem nucleação. Ela vai ocorrer simplesmente a partir do cristal já formado, que é a parte do metal do substrato, o metal que não fundiu na passagem do arco elétrico. Então, ela forma esse tipo de crescimento, né? Que é e esses riscos aqui essas linhas, essas colunas, isso daqui é um único grão, hein? Tudo isso aqui é um único grão. O que são essas colunas, então? É a microsegregação, que isso vocês vão entender ainda na aula de hoje, né? É o resultado da microsegregação. Ok? Então, aqui a gente tem um molde, né? Uma coquilha, né? Uma coquilha aqui que ela pode acontecer de três maneiras, hein? A coquilha observada depois, uma macrografia da coquilha, né? Ela é composta da região equiaxial, a coquilhada, né? A zona coquilhada e a zona colunar. As colunas se encontram no centro do lingote e ali termina a zona colunar. Ela pode ter a zona equiaxial central e ela pode não ter nenhuma delas, né? Depende do tipo de tratamento que se faz. Ok? Ela pode ter as três zonas e pode ter uma estrutura equiaxial. Isso daqui geralmente é conseguido com o uso de refinadores de grão. Ok? Isso daqui são peças, são lingotes, obtidos sem refinadores de grão, que você vai ter sempre a zona coquilhada e a zona colunar, né? Um exemplo disso na natureza isso daqui são rochas vulcânicas no litoral da Inglaterra, que vocês veem o crescimento colunar também desse material, né? É similar ao crescimento colunar desses cadinhos, né? Então, nem sempre a estrutura de uma peça apresenta as três regiões, né? Então, algumas regiões, como a coquilhada, elas podem ser eliminadas. Como? Pelo alto superaquecimento. Se eu jogar um metal muito quente e não o superaquecimento, que é aquela temperatura acima da temperatura de fusão, que você tem que vazar acima, né? Você não vai vazar o alumínio a 660, você vai vazar o alumínio a 750. Mas imagina que você queira vazar o alumínio a 950 graus Celsius, com muito superaquecimento. Ele vai tentar formar uma zona coquilhada, aquela que bateu na parede do molde e teve uma taxa de resfriamento rápido o suficiente para formar os cristais com super resfriamento necessário e forma os primeiros grãos, mas no centro do lingote ele ainda está muito quente.
E pela convecção, ele vai passar ali na parede do molde e vai arrancar aqueles cristais inicialmente, aqueles grãos coquilhados inicialmente formados, ele arranca e funde tudo de novo. Então você chega num momento que você não tem mais a zona coquilhada, por esse fenômeno de alto superresfriamento, né? Então, se você colocar o alto superresfriamento, por exemplo, você vai favorecer só a zona colunar e vai eliminar a zona coquilhada, ok? Uma outra maneira de fugir das três zonas, né, coquilhada, colunar e equiaxial central, é o uso de refinadores de grãos, né, agentes nucleantes. Né? Isso é uma peça sem refinador de grão, isso é a mesma peça após refinador de grão. Né? Tem que colocar o refinador correto, na faixa de temperatura correta, porque nem sempre você consegue chegar no efeito necessário, né? Que é o refino de grão. O refino de grão, nesse caso, ele é mais útil, prestem atenção nisso, hein? Ele é mais útil para fundição, em que a peça já é a peça final, ou próxima da peça final. No lingotamento, que você vai produzir só um lingote para depois ser laminado, trefilado, forjado, se conformado mecanicamente, não é interessante colocar o agente nucleante, hein? O refinador de grão. Porque o refinador de grão ele aumenta a resistência do material. E você não deseja esse aumento de resistência se você tem que fazer processos de conformação plásticas posteriores, né? Então, o refinador de grão é mais para peça e não para lingote, né? Ou seja, para fundição e não para lingotamento. Ok? E a temperatura com que a solidificação vai ocorrer também vai definir a microestrutura formada, né? Então, o quanto que você tem de superresfriamento, ele vai variar, existe uma temperatura aqui onde o resfriamento é bem maior, a T2, aqui é a temperatura de fusão, aqui são as temperaturas abaixo da temperatura de fusão, são os superresfriamentos. O superresfriamento em T2 é maior que o superresfriamento em T1. Portanto, em T2 você vai ter uma alta velocidade de nucleação e uma baixa velocidade de crescimento. Então, você vai ter grãos pequenos, muito refinados, porque ele nucleou muito e cresceu pouco. Enquanto se você fizer um super resfriamento menor aqui em T1, a nucleação aqui vai ser menor. E nucleou, cresce muito rápido. Então você vai ter uma estrutura menos refinada, mais grosseira, dependendo do superresfriamento. Então, quanto maior o superresfriamento, pelo menos na região superresfriada, na região coquilhada, menor é o tamanho de grão. Menor o tamanho de grão, mais elevadas são a dureza, a resistência ao escoamento, né, as propriedades mecânicas. Né? Menor tamanho de grão aumenta as propriedades mecânicas, né? Aumenta a resistência. Aqui que nós temos lingotes, densos são lingotes mesmo. Vocês veem aqui, esse daqui tem uma região coquilhada muito pequena, ele é basicamente colunar, né? As colunas se encontram no meio, né? Visto do lado e visto de cima. Isso daí ele é solidificado radialmente, né? Da superfície do cilindro para o centro, que é onde está a taxa de extração de calor. Aqui em cima, a taxa de extração de calor aqui de cima, daqui de baixo. Então, você vê que as colunas são sempre orientadas para a direção de extração de calor. Ok? Aqui foi usado um refinador de grão. Você vê que o refinador de grão refinou toda a microestrutura, menos essa última região. Né? Isso daqui é um exemplo típico de quando terminou a quantidade de refinador de grão. Né? Então, a última região não foi refinada. Né? Você refinou toda essa região e depois ficou uma região sem refinar, portanto colunar, porque você consumiu, né? Cada partícula do refinador de grão é um novo cristal. E isso daqui foi consumido no processo aqui embaixo que ocorreu antes. E aqui sobrou uma região por solidificar sem refinador de grão. Então você vê a heterogeneidade causada. Ok? Então, voltamos aqui para o nosso gráfico. Qual a diferença desse gráfico para o anteriormente mostrado, né?
o anteriormente mostrado aqui, olha, existe a temperatura é constante, isso daqui é metal puro, ou composto puro. Quando nós estamos falando de liga, quando nós estamos falando de liga metálica, você já não tem mais uma temperatura de fusão, você tem um intervalo de solidificação. Não é uma temperatura de solidificação, não tem um T-melting, um melting point, né? Um ponto de fusão. Existe uma região, né? Um intervalo de temperaturas, né? Solidificação de ligas metálicas, dois ou mais componentes, né? Tem o solvente e o soluto, o alumínio e o cobre, ou o cobre e o níquel, né? Mais complexa que, então, é uma rede mais complexa que a de metais puros, né? A solidificação ocorre em uma faixa de temperaturas. Que faixa é essa? Entre T líquidos e T sólidos, né? E exige ΔT. O que é ΔT? Superresfriamento térmico. Exige ΔT. A composição do sólido e do líquido variam, ok? Ao longo do processo de solidificação, né? E há possibilidade de formação de duas ou mais fases. Vamos aqui ver, por exemplo, aqui nesse diagrama aqui isomorfo, há uma única fase formada. Nesse diagrama aqui eutético, haverá duas fases formadas. Mas em ambos você tem, para qualquer composição aqui, pega 40% aqui, você passa a ter um intervalo de solidificação. No cobre puro e no níquel puro, não, é um ponto. A solidificação acontece na temperatura de solidificação, no melting point, naquele ponto, é uma temperatura só. Qualquer outra formulação que não seja 100% níquel ou 100% cobre, qualquer outra mistura de cobre e níquel tem um intervalo de solidificação. Se tem um intervalo de solidificação, tem o ponto que a solidificação começa e o ponto que a solidificação termina. E a gente vê aqui no gráfico temperatura por tempo. Começa aqui, termina aqui. Óbvio, aqui ainda está mostrando o superresfriamento, né? Mas começa aqui e termina aqui. Então, a solidificação ocorre dentro de um intervalo de temperatura, ok? E aqui também, com uma liga aqui, ó, uma liga desse tipo aqui, olha, aqui ela começa a solidificar e aqui ela termina a solidificação. E nessa região é alfa puro, alfa puro não, é alfa com B dissolvido, né? Mas é uma liga monofásica, uma única fase, mas não é puro, hein? Porque tem A, mas tem B dissolvido. E a partir daqui ele vai precipitar a fase beta. Mas ele tem um intervalo de solidificação. Então, tanto nessa liga quanto qualquer uma liga desse diagrama vai ter um gráfico de resfriamento em função do tempo desse jeito. A temperatura cai, né? Ok? A temperatura cai enquanto libera calor latente, ou seja, enquanto o processo prossegue, né? Agora, se for A puro, B puro ou eutético, preciso em cima do eutético, não tem essa queda de temperatura. Por quê? Porque a solidificação líquido para sólido ocorre em um único ponto. Então, a liberação do calor latente se dá numa única temperatura, né? Você encontra o patamar, né? Ok? Que você consegue medir isso no laboratório, hein? É só colocar um termopar dentro de um cadinho em solidificação e pegar uma placa aquisitora de dados, e ela fica, a cada fração de segundo, ela tira temperatura, tempo, temperatura, tempo, temperatura, tempo. Aí você monta um gráfico desse, é bem fácil de fazer isso em laboratório. Ok? Professor, E quando tivermos ligas professor, hipo ou hipereutéticas, o que são ligas hipo ou hipereutética? É aquela liga que vai ter uma fração alfa ou beta primária e depois vai ter uma fração com constituinte eutético. Vocês viram já isso nas aulas passadas, né? Então, nesse caso, vai ter o intervalo, porque daqui até aqui está solidificando o alfa primário. Chegou aqui, o líquido já tem a composição eutética, então todo o líquido vai se solidificar, formando a estrutura eutética. E isso vai ocorrer em temperatura constante,
porque o eutético ocorre numa única temperatura. Então, aqui é a formação do alfa primário, ou do beta primário, se tivermos nessa outra linha vermelha, né? Da fase primária, vamos chamar assim. Aqui a solidificação da fase primária, a temperatura vem caindo, e aqui é a solidificação do constituinte eutético, em que a temperatura permanece constante. Terminou a solidificação, terminou a liberação de calor latente, e o material volta a solidificar já no estado sólido. Professor, Isso, e eu ia perguntar, alguma dúvida? Fala, Renan. nesse caso, quando a gente tem uma liga e eu quisesse calcular a quantidade de calor que eu preciso extrair para poder solidificar, como a gente está variando a temperatura e é liberação de calor latente, eu não poderia usar o Q igual a ml, né? Sim, pode. Esse é o calor. Mas e a questão da variação da temperatura? Seria a mesma fórmula? O calor que você precisa extrair é a massa vezes o calor latente. Por que você vai entrar com a temperatura? É o fato dela ter esse. Porque quando a gente tem um único componente, né? Ele ocorre numa mesma temperatura. Então você não tem ΔT ali, né? O fato de ter esse ΔT agora, nesse Ah, intervalo de solidificação, isso não mudaria a forma de calcular, então, o não, calor que. do calor não, porque calor é igual a massa vezes calor latente. A massa é a massa, não vai mudar em função da temperatura. Ela não varia com a temperatura, a massa não varia com a temperatura. O calor latente tampouco varia com a temperatura, porque é a entalpia do líquido menos a entalpia do sólido. Então não muda nada aí com isso, Renan. Se eu entendi bem a sua pergunta, era isso? Isso mesmo. Não, não, não modifica. Né? Mas você consegue enxergar isso, e é importante enxergar e entender o que está acontecendo, hein? Né? Que a solidificação nessa região aqui vai ocorrendo em temperaturas decrescentes, enquanto a solidificação do constituinte eutético de uma liga, porque uma liga pró-eutética ela tem uma fração primária e uma fração eutética. Igual aquela pergunta da prova, hein? Eu pus na prova tinha os grânulos da fase primária e o eutético em volta, né? Então aquilo é uma liga hipoeutética, né? Então uma liga hipoeutética vai ter a fase primária e o constituinte eutético. E a fase primária vai solidificando com a temperatura diminuindo, e o constituinte eutético com a temperatura constante. Alguma dúvida no entendimento disso, pessoal? Vamos pegar então aqui uma solidificação em condições de equilíbrio termodinâmico. Estamos falando de equilíbrio agora, hein? Ainda, né? Estamos aqui no diagrama de fase. A liga A, solvente, liga B, então vamos pegar X1, né? Composição X1 é essa. O A é o solvente e o B é o soluto, porque tem mais A que B. Então estamos com X1. Em TL é o início da solidificação. Durante a solidificação, as composições das fases, da fase líquida, vocês sabem, vai variar de acordo com essa linha. Nesse momento, a composição da fase líquida é a mesma composição do líquido, e à medida que a temperatura chega aqui em T', a composição do líquido é XL', e a composição do sólido é XS', né? E aqui embaixo, a composição do sólido é TE e XE, né? Nesse ponto aqui, ok? Então, em TE tem a reação eutética. Então, no final, você vai ter o alfa mais eutético, que é aquela pergunta da prova, né? Aquele composto, aquela microestrutura
com alfa primário mais um eutértico entre o alfa primário, né? Nessa região aqui, vocês viram que você pode colocar a regra da alavanca, né? A regra da alavanca funciona para condições de equilíbrio, ok? Na temperatura eutértica, o líquido vai se transformar em alfa mais beta, isso vocês já viram também, né? E o líquido remanescente, você pode também fazer a fórmula, a fração de líquido, né? A fração de líquido nessa posição, para saber qual vai ser a porcentagem do constituinte eutértico, você consegue fazer também por regra da alavanca, né? No caso, a fração de líquido é x1 menos xSE, dividido por xe menos xSE. É a regra da alavanca. Esse trecho pequeno dividido por esse trecho maior aqui. Ok? E você tem aqui, né, aquele gráfico que já foi falado, né? Que nesse momento a temperatura, a transformação, a formação do composto, do constituinte eutértico ocorre numa temperatura constante. E aí, e a composição? A composição do líquido em equilíbrio, a gente supõe isso, né? Isso é uma suposição teórica que a gente assume que é equilíbrio. A temperatura aqui em telinha, vamos pegar aqui em telinha nessa aqui, ó. Qual é a composição do sólido? A composição do sólido é essa, XS'. Então tá aqui, ó, XS'. E do líquido? Do líquido é essa, XL'. Em telinha é X, composição do sólido linha mais composição do líquido linha, né? Então, se você entende que aqui é o sólido, aqui é o líquido, a frente de solidificação está se movendo do sólido para o líquido, né, daqui para cá, e o sólido tem uma composição constante e o líquido tem uma composição constante. Isso na prática é quase impossível. Vocês vão ver que não dá tempo de ter difusão no estado sólido para que o sólido tenha a mesma composição. No líquido isso é mais fácil, mas mesmo assim não é instantâneo. Então sempre precisa de tempo. Pessoal, entenderam esse gráfico aqui? Entenderam esse gráfico? Ele dá a composição do sólido formado, a frente e a composição do líquido, mostrando que o líquido está sempre mais rico em B do que o sólido, tá? Como mostra o diagrama, né? Durante a solidificação, o tempo todo, a linha líquidos, que dá a composição do líquido, está mais para frente do que a linha sólidos, que dá a composição do sólido. Então, o líquido vai ter uma composição, uma fração em B, sempre maior que o sólido. Entenderam isso, né? Posso seguir? Gente, vocês estão muito quietos hoje, hein? Tá todo mundo com problema de microfone aí? Professor, só uma pergunta. Esse intervalo de posição, ele é enquanto você estiver na mesma temperatura, né? Ele é para a mesma temperatura. Esse intervalo aqui que está mostrando Isso. é uma foto em telinha. Isso. Seria se eu parasse em telinha, parasse ali, deixasse estabilizar, chegar no equilíbrio e viesse com um equipamento que pudesse ler toda a composição, né, uma fluorescência de raio-x, ponto por ponto, eu vou medindo qual a composição do sólido, qual a composição do líquido. Tá? Por uma única temperatura. Uhum. Tudo bem, Renan? Tá certo. Agora, óbvio que a gente vai ver fora de equilíbrio, onde a condição em que a composição não é homogênea, né? Bom, vamos falar da repartição térmica, né? Para temperaturas entre T líquidos e T sólidos, veja que aqui é um outro diagrama, hein? Um diagrama mais a curva está para cima, né? Líquido e o sólido, né? Para temperaturas entre T líquidos e T sólidos, define-se o coeficiente de distribuição no equilíbrio, KE. Como? KE é o XS, né? É a composição do sólido nessa temperatura T',
dividido pela composição do líquido. Né? Então, é essa composição dividida por essa. Né? Ok? Para temperaturas, aqui é a mesma coisa. Para temperaturas entre... E você pode colocar que é o Cl, composição do líquido, dividido pela composição do sólido. Né? É a mesma coisa. Né? Isso daqui é a composição do sólido, composição do líquido. Então, essa equação aqui, você pode reescrever. O coeficiente de equilíbrio, Ke, é igual à composição do sólido dividido pela composição do líquido. Tá? Esse é o coeficiente de distribuição no equilíbrio. Né? E ele pode ser maior que 1 ou menor que 1. Né? Aqui ele é menor que 1. Esse daqui a gente está mais familiarizado. Né? O coeficiente de distribuição absoluta é menor que 1. Dá um exemplo disso. Aqui, ó. Né? Ele pegou só essa região aqui. Só essa região, tá vendo? Ele não pegou todo... então, aqui está só o comecinho. Ou num diagrama isomorfo, né? Está só num canto. E aqui está no outro canto. Então, num dos cantos vai ter a repartição, a distribuição do soluto vai ser menor que 1, e no outro vai ser maior que 1. Né? Nesse caso, a composição do sólido é maior que a composição do líquido, e nesse caso, a composição do líquido é maior que a composição do sólido. Ok? Então, pode ser menor que 1 ou maior que 1. E aqui você faz uma simplificação, imaginando que isso são retas. Nem sempre é reta, né? É uma curva. Lembra o diagrama isomorfo? Né? É uma curva, mas você considera como uma reta para... né? Porque se for curva, ele vai variar um pouco com a temperatura. Você considera reta naquela faixa de composição e você obtém, né, de forma mais fácil o Ke independente da temperatura. Então, vamos lá. Na prática, a solidificação ocorre em condições fora do equilíbrio. Por quê? Porque o tempo é curto, né? A taxa de extração de calor é rápida, o molde, se é um molde metálico, extrai muito rápido o calor, se é um molde cerâmico mais lento, mas não tão lento a ponto de permitir o equilíbrio. Então, na prática, nós não vamos ter isso daqui, nós vamos ter o CORD, né? A estrutura heterogênea, né? Onde o sólido começou a se formar, tem muito mais soluto, no caso, aqui, olha, aqui é um bom exemplo dessa história do Ke maior e menor que 1. Né? Esse K menor que 1 ocorre aqui, nessa região. Nessa região, o K é menor que 1. E o K é maior que 1 nessa região aqui, o K é maior que 1. Ok? E o Ke ele é bem utilizado, né, para ligas de concentração pequena, né, próximas do canto, né? Então, vocês viram que, conforme vai se solidificando, a composição no início da solidificação é uma e depois vem modificando. Então, você tem o CORD, conforme já explicado no começo da aula. Então, aonde começou o processo de solidificação, tem mais níquel. E aonde terminou o processo de solidificação, tem menos níquel. Então, a composição do níquel é função da onde começou e onde terminou o processo. Não é homogêneo, né? Se você quiser isso homogêneo, você vai ter que fazer um tratamento térmico de homogeneização, ou seja, a estrutura bruta de fusão vai sempre vir com heterogeneidades composicionais. Né? O centro aqui da estrutura que solidificou tem mais níquel, o último líquido a solidificar tem mais cobre. E como homogeneizar? Jogando numa temperatura alta, próxima da temperatura de fusão, e deixando um tempo suficientemente alto para que possa haver difusão no estado sólido, que é permitido por tempo e temperatura, e a equalização. Aí sim vai ter
o cobre e o níquel vão estar homogeneamente distribuídos. E por que eles vão homogeneizar com o tempo de tratamento térmico? Porque a estrutura homogênea ela tem uma entropia maior que a estrutura heterogênea. Ok? E a máxima entropia é a solução totalmente homogênea. Ok? Então, vamos falar agora aqui da solidificação fora de equilíbrio nesse gráfico, né? Figura 7.9. Liga com composição X2. O sólido formado, a composição vai variar, a composição do líquido vai crescer com a diminuição da temperatura até esse ponto, e a composição do sólido vai crescer até esse ponto. E em TS, deveria terminar a solidificação. Em TS deveria, quando chegou na temperatura TS, que é a temperatura sólidos, deveria terminar, e aí você tem sólido. Mas se isso ocorreu fora de equilíbrio, pode ser que aqui não tenha terminado a solidificação, né? Vamos pegar aqui em TL. Vamos olhar o que acontece em TL e fazer aquele esquema lá da composição do sólido e da composição do líquido em função da posição. Aqui está a interface sólido-líquido, ou seja, metade já solidificou e metade ainda está por solidificar. Então, no começo da solidificação, a composição do sólido era essa, XS. Ok? Era XS. A composição do sólido no começo da solidificação era essa, então está aqui, XS. À medida que a temperatura veio caindo, a composição do sólido foi aumentando. Percebam? Dessa temperatura até essa, a composição dos sólidos saiu desse valor, XS, para esse valor, XS'. Está aqui. Saiu de XS, foi até XS'. Perceberam? E a composição do líquido? Bom, a composição do líquido aqui, ela saiu de TL e foi até... Ela saiu de... Na temperatura TL, ela saiu de X2 e foi até XL'. Então, ela saiu de X2, né? Que estaria aqui, né? Na verdade, a temperatura do líquido, ela vai ser, a composição do líquido vai ser essa, né? Vai ser essa. E o que acontece com o excesso, com a composição do líquido, vai ser X2, vai ser a própria composição da liga. O que acontece com aquele B que eu rejeitei? Por que eu rejeitei B? Porque para crescer esse sólido aqui, a composição dele é menor que a composição X2. Então, eu rejeitei soluto para o líquido. Para solidificar, como o sólido tem menos B, né? Tem uma composição de B muito mais pobre, né? Aqui, ó, a composição é X2, mas o primeiro sólido formado, composição é XS. Bem mais pura, quer dizer, o teor de B é muito menor. Então, vai ter que expulsar B, né? Porque antes o líquido estava tudo homogêneo, então expulsa. E esse líquido, ele vai ficar, esse B expulso, ele vai ficar na frente da interface, vai ter um perfil de acúmulo. Por quê? Porque precisa de um tempo para ele homogeneizar no líquido. E não dá tempo, né? Você vai rejeitando o soluto, e se você olhar a composição na frente da interface, é uma composição enriquecida com o elemento B. É uma composição enriquecida com o elemento B, né? Ok? Por quê? Porque a temperatura, a linha líquido está aqui, ok? Só que o resto do líquido está todo aqui na. Então, esse enriquecimento a gente vê aqui, olha, é só numa camada próxima da interface, né? Esse XL aqui
Você vai enxergar isso como um acúmulo, né? E ele vai tender a XL. Ok? Então, você tem na interface, ó, imagina que você está aqui no TL. Você deveria ter um sólido com XS' e um líquido com XL'. E, de fato, você tem um sólido com XS' e um líquido com XL'. Só que o interior do sólido tem uma composição menor, porque não deu tempo de haver homogeneização, porque requer difusão no estado sólido, que é lenta. E no líquido também não deu tempo de ter mistura. Esse líquido tem uma alta viscosidade, a temperatura já é baixa, já é próxima do ponto de fusão. Então você tem um enriquecimento só na interface. Perceberam isso, gente? Entenderam isso? Isso é necessário para entender o superresfriamento constitucional. Percebam que a composição do líquido ela varia. Lá na frente ela é X2. Próximos da interface é XL, né? Que é uma composição mais alta, né? Aqui, ó. XL é mais alta que X2, né? Olha aqui, né? Então você tem aqui a composição XL que é mais alta de X2. E aí vamos tentar entender esse gráfico aqui. Vamos entender esse gráfico. Esse é o diagrama de fase, né? Ou seja, a temperatura em função da composição, né? Com os campos da fase alfa, fase líquida, fase alfa mais líquido e fase alfa mais beta. E embaixo, o que tem embaixo, o gráfico de baixo? É a fração em função da posição. Que posição é essa? Essa posição aqui. Ok? Então, isso daqui eu vou desenhar aqui embaixo. Né? Então, para trás da fase... Aqui é a frente de solidificação. A interface sólido-líquido está aqui, nesse ponto. Essa é a posição dela. Veja que o gráfico aqui é posição. Essa é a posição da frente. Para trás da frente, na fase sólida, nós temos essa composição decrescente. Tá? Por que ela é decrescente? Porque o primeiro líquido a formar estava com a composição lá atrás. E à medida que a temperatura vem caindo, a composição vem crescendo. Então, você tem um perfil crescente aqui ou decrescente olhando daqui para trás. Então, aqui você vê, olhando daqui para trás, é decrescente a composição, né? Porque tá aqui, a composição está aqui nesse eixo. Aqui tem o salto. Então, na frente, a temperatura é a temperatura líquidos, a XL líquido, né? E aqui tá, vai para XL líquido, se você ler aqui. E depois vem caindo, porque o acúmulo de B na frente do líquido é só na frente da interface, depois ele tende a X2. Ou seja, esse gráfico aqui é esse daqui colocado aqui embaixo. Percebe? É a composição em função. Aqui está a posição definindo a fração. E aqui está a posição definindo a fração. É o mesmo gráfico. Entenderam essa virada? E aqui a gente está conectando. A composição é igual para os dois. Né? Então, isso daqui é para mostrar o quê? Que na interface você tem o acúmulo de soluto na fase líquida. E o perfil heterogêneo de soluto na fase sólida. Entenderam esse gráfico? Alguém tem alguma dúvida desse gráfico? Se vocês não têm... Professor, Oi, se fala, fosse Renato. aquele outro modelo de diagrama, onde o sólido está na frente do líquido, a Não, gente veria. não, nós estamos estudando o processo de solidificação. Então, você tem líquido de um lado, sólido do outro lado e a parede se movendo, né? A parede né, como está solidificando, a parede se move, né? Forma sólido e desaparece líquido. Que está aqui, que é isso daqui. Essa parede aqui que está se movendo de um lado para o outro. E aqui a gente está olhando a parede na vertical. A parede está aqui. Entendeu? E ela vai se mover, ela se move. Ok? Uhum.
E aí o que acontece, gente? A temperatura nesse ponto aqui, o T líquidos aqui, é esse. E se você sai da parede de solidificação, o que é essa parede? Para trás, tudo já solidificou. Para frente, ainda não, mas vai. Né? É só uma questão da frente se mover. A frente dinâmica. Ok? Então, exatamente na frente de solidificação, qual é a temperatura dela? A temperatura T líquidos dela se lê aqui. Né? A temperatura da parede é a temperatura T líquidos. Agora, se você pegar a composição aqui, como a composição vem caindo, né, a fração de B cai aqui, conforme você se afasta, a composição de B cai conforme você se afasta da parede de solidificação, da frente de solidificação. Se a composição decai, o que acontece com a temperatura? Se a composição decai, olha a pergunta: se a composição decai com o aumento da distância da parede da frente de solidificação, o que acontece com a temperatura líquidos para aquela composição? Decai também, né? Sobe. Não é isso? A composição vai ser cada vez menor e a temperatura líquidos cada vez maior. Concordam ou não? Né? Quanto menor a composição, maior a temperatura líquidos. Quanto menor a fração de B, maior a temperatura líquidos. Então, aqui, a composição de B está diminuindo, portanto, a temperatura líquidos está aumentando. A composição está diminuindo e a temperatura líquidos está aumentando. Perceberam isso ou não? Você tem a parede. Na parede, do lado, né, na interface, na fronteira desse lado, você tem a composição realmente rica, mais rica. E ali a temperatura líquidos é baixa, mas lá na frente a composição não é tão rica, é mais pobre. Portanto, a temperatura líquidos é maior lá na frente e menor aqui. E aí, se você for construindo, né, o gráfico, olha só, aqui é a frente de solidificação, a interface sólido-líquido. Aqui já solidificou. E aqui é o que deve solidificar. E existe um perfil de temperatura, que é a temperatura em função da distância à parede. Óbvio, se não solidificou, a temperatura na frente é mais alta. Então, essa é o perfil de temperatura na frente da interface. A temperatura, é o perfil real de temperatura. E esse é a temperatura líquidos. Né? Como a composição cai lá na frente, a temperatura líquidos aumenta lá na frente. Percebe? Então, o que acontece? Você tem aqui a parede. Na parede, a temperatura real é igual à temperatura líquidos. Só que um pouco para frente da parede, aquele líquido que está enriquecido na frente da parede, ele tem uma composição maior e uma temperatura líquidos. Ele tem uma composição maior, não, só na parede a composição é grande, né? A composição ela é grande e depois ela vai diminuindo. Conforme ela vai diminuindo, a temperatura líquidos vai aumentando. Então, é aqui que você vê isso, né? A temperatura líquidos vai aumentando. Por quê? Porque a composição vai caindo, até chegar lá na frente, que é a composição do líquido. Aí, o que acontece? Existe um intervalo em que a temperatura real está abaixo da temperatura líquidos. Portanto, o líquido, aquele líquido enriquecido, pelo soluto, que foi expulso pelo processo de solidificação, aquele líquido ali, ele está super resfriado. Porque a temperatura líquidos dele é maior do que a temperatura real. Ele já devia ter começado a solidificar, mas ele não começou ainda. Então, isso é o superresfriamento constitucional.
todo aquele líquido enriquecido na frente da parede está super resfriado, não termicamente, mas constitucionalmente. Por quê? Porque tá constitucional, porque não é da Constituição, não da lei, é da composição, né? Constituição, composição da liga. Podia ser chamado de super resfriamento composicional, né? Para não ter confusão com o constitucional. Entenderam esse conceito, gente? O que é o superresfriamento constitucional? Né? Ou seja, para o sólido ir formando, ele vai expulsando mais B, porque o sólido é pobre em B, então ele expulsa B. Esse B, que foi expulsado pela frente de solidificação, ele demora a se dispersar no líquido, então a parede começa a se mover, começa a ter um acúmulo de solvente sendo empurrado pela parede. E esse acúmulo de solvente na frente da parede de solidificação, da interface sólido-líquido, aumenta a composição nessa região, aumenta a composição, né? E tem um perfil decrescente. E esse perfil decrescente, né? Ele aumenta a composição, e esse perfil decrescente faz com que todo o líquido o enriquecimento é máximo bem do lado da parede. Tudo para frente vai caindo a concentração de B, até chegar em X2. Então, essa concentração de soluto na interface de solidificação vai diminuir a temperatura líquidos, né? Vai aumentar a temperatura líquidos, né? Aqui, olha. Porque aqui é menor, e aqui a temperatura líquidos cresce. Tá aqui, ó, que a temperatura líquida é menor e ela cresce. Então, você produz uma região super resfriada constitucionalmente. Ok? E aí o que acontece? Qualquer instabilidade da frente, ela imagina que se cria uma protuberância nessa frente. Essa frente deveria se mover plana. Qualquer protuberância que apareça, ela vai entrar numa região super resfriada. E ali as condições são favoráveis, são mais favoráveis do que ali atrás. Então, uma protuberância tem a tendência a se projetar para frente. Porque se projetando para frente essa protuberância da fase sólida formada, ela encontra a condição mais vantajosa, onde o superresfriamento é maior. Portanto, a diferença de energia livre pelo processo de solidificação é maior. Ok? Olha lá, pode haver superposição do perfil real de temperatura T diante da interface com o de T líquidos, perfil de T líquidos provocado pela variação composicional. Né? Aqui. A região em condição de solidificar à frente da interface. Fenômeno denominado superresfriamento constitucional. Ok? Então, você tem aqui uma interface plana e ela começa a desestabilizar. Olha lá. Líquido na região de superresfriamento constitucional. Ocorre uma situação instável, né? A fase sólida é mais estável, um pouco mais afastado da parede de solidificação. Então, você desestabiliza essa interface, essa parede, essa interface sólido-líquido, que era plana. E aí começa a ter protuberâncias sólidas para aliviar a instabilidade. Então, começa a se formar protuberâncias. Então, a parede que era plana começa a ficar desse jeito. Percebe? E ao ficar desse jeito, não sei se vocês percebem, o acúmulo de soluto aqui é maior do que aqui na ponta, porque aqui, exatamente aqui onde tem essas linhas,
tá rejeitando mais soluto, porque ali não tem onde... O volume ali é menor de líquido. Então, você começa a ter microsegregação, né? Você tem mais B. O B ele se concentra nessas regiões de contornos que a gente chama de contornos celulares. Começa a formar essa estrutura que a gente chama de celular, que em alguns momentos a gente enxerga como dendrita. E se essa estabilização for mais forte, essas pequenas células se transformam em dendritas. Né? E a dendrita ela produz também nessa outra, além dela ter um gradiente composicional nessa direção, ela produz um gradiente composicional nessa direção. Então vai ter dendrita primária, a dendrita primária vai produzir um gradiente composicional nas laterais, que vai desestabilizar também as laterais, promovendo a formação de dendritas secundárias. E as dendritas secundárias também vão ter acúmulo de solvente nessa região, de soluto, né, nessa região, também desestabilizando essas paredes e formando até as dendritas terciárias. Ok? Daí que surgem as dendritas. As dendritas são resultado do superresfriamento constitucional. Ok? Então, você tem aqui os ramos primários, que você mede o lambda 1, que é o espaçamento interdendrítico primário. Você tem o lambda 2, que é o espaçamento secundário, e dependendo das condições, você tem até um lambda 3, né? E tanto o lambda 1 quanto o lambda 2 são função da taxa de resfriamento. Quanto maior a taxa de resfriamento, menor vai ser lambda 1 e lambda 2. Né? E aí eu tenho a estrutura dendrítica. Acho que todos vocês já olharam para uma microestrutura dendrítica, figura B. É olhar e falar, olha, microestrutura dendrítica, está na cara, né? E aqui é um poro, é a parede interna de um poro, em que você vê perfeito, observado por microscopia eletrônica de varredura, né? Um MEV, microscópio eletrônico de varredura, ou SEM, Scanning Electron Microscope. A parede do poro você enxerga as próprias dendritas. E veja que você está enxergando tanto a dendrita primária quanto os braços secundários, percebem? Aí eu pergunto, e o grão? Onde está o cristal aqui? Aqui é tudo. Cada dendrita é um cristal, cada dendrita é um grão. Como é que funciona isso? Isso é um pouco. Não é fácil de separar o grão na estrutura dendrítica, né? Eu vou mostrar aqui um trecho da qualificação da Isabel da Penha Gomes. É uma aluna nossa, uma excelente aluna de mestrado aí do nosso programa, orientada pelo Eugênio Zocchi. E ela apresentou a qualificação dela há 1 ou 2 semanas atrás. Eu achei muito interessante. Eu quis copiar algumas imagens para mostrar para vocês, né? Isso daqui é uma técnica de microscopia óptica com luz polarizada, em que se consegue observar a cor da orientação. Então, por que esse azul está diferente do amarelo? Porque é outro grão. A orientação aqui é uma, aqui a orientação é outra. Então, olhando só essa microestrutura, você não consegue diferenciar onde está o grão. Olhando aqui, você vê onde é que está o grão. Né? Ou seja, a dendrita está dentro do grão. Né? E o que é essa região mais escura aqui? É a região de acúmulo de solvente ou de soluto, dependendo se o KE for maior ou menor que 1. Né? KE menor que 1 rejeita soluto, KE maior que 1 rejeita solvente. Né? Então, sempre ter essa rejeição e ter mais soluto ou solvente, dependendo na região interdendrítica. Mas veja que toda essa região aqui é um único grão. Aqui é outro grão. Aqui é outro grão. Aqui é outro grão. Né? Percebam isso? Aqui é uma outra aqui, olha só. É a mesma microestrutura. Ou deveria ser a mesma microestrutura, né?
E aqui você vê as várias dendritas como os vários grãos. A cor diferente é uma diferença de orientação cristalográfica. Então, aqui você pode falar, você enxerga as dendritas e você sabe onde estão os grãos, os cristais. Aqui não, aqui você basicamente só enxerga as dendritas. Né? Tudo bem quanto a isso, pessoal? Entendido? Então, essa solidificação, ela pode ocorrer, dependendo das condições do processo, ela pode ocorrer com uma interface plana, com uma interface celular ou com uma interface dendrítica. Aqui é o sólido, aqui é o líquido. E a parede tem essa estrutura dendrítica. E ao ter essa estrutura dendrítica, o sólido formado vai ter microsegregação dendrítica ou microsegregação celular, porque aqui, tá vendo nessas raízes aqui, a quantidade de soluto é muito grande, porque tá expulsando soluto em todas as direções da frente. Então, o acúmulo é muito maior aqui do que aqui na frente mesmo. Então, no final, todas essas regiões aqui de raiz vão estar enriquecidas do elemento rejeitado. Se for o soluto, que seja ele, né? Então, a interface que inicialmente é plana, ela se desestabiliza e ela tem uma etapa celular e outra etapa dendrítica, dependendo da composição e dependendo das condições de processo de solidificação. Ok? Pergunto a vocês, para um material, para um metal puro, mas puro no limite da pureza, que tipo de interface teria? Plana. Por que plana, Renan? Tá certo, mas por quê? Porque menor diferença tem a ver com superresfriamento, né? Constitucional. Sim, tem a ver com o superresfriamento. Quem desestabiliza é o superresfriamento constitucional. E o superresfriamento constitucional ocorre por rejeição do soluto ou do solvente na frente, né? Então, necessariamente tem que ter a liga, né? Mas vocês sabem que mesmo metais de pureza comercial têm estrutura dendrítica? Porque a menor fração de impureza já causa a instabilidade, né? Então, o tipo de interface, olha lá, ele depende da relação entre o gradiente de temperatura diante da interface sólido-líquido, que é o dt dx, né? Quanto que T varia com X. Onde é que está isso aqui? Olha só. Aqui, ó. Esse é o dt dx, porque é X, não é T em função de X, posição. Temperatura em função de X. Então, qual que é a variação de temperatura em relação à posição? dt dx, tá? Diferencial da temperatura em relação à posição, né? Então, tá aqui, né? O dt dx, que é a inclinação ali do gradiente de temperatura, ou seja, quanto que a temperatura aumenta com o afastamento do material, né? Da parede, da interface para frente, né? Qual é o gradiente de temperatura? O gradiente é dt dx. E a velocidade de avanço também importa. A velocidade é v. Então você tem uma coisa que se chama g, né? O g ele é o gradiente. E se você dividir o g pela raiz quadrada da velocidade, você vai ter o superresfriamento constitucional, né? Você vai ter isso daqui, olha só. Aqui embaixo você tem esse é o gradiente dividido pela velocidade, pela raiz quadrada da velocidade, em função de C0, ou seja, em função da composição.
Você tem região. Se fosse muito puro, com C0 igual a zero, era planar. Foi a pergunta que eu fiz que o Renan começou a responder, né? À medida que aumenta a composição, é mais fácil chegar em celular e é mais fácil chegar em dendrita. E à medida em que aumenta o SRC, né, o superresfriamento constitucional, né, você aumenta nessa. Então você tem que sair do celular e chegar no dendrita, aumentando o superresfriamento constitucional. Então, quanto menor o gradiente dividido pela velocidade, ou seja, você tem um alto gradiente e uma baixa velocidade de avanço da parede, é mais propício a formar dendrita, né? E um gradiente muito pequeno e que daria uma velocidade muito rápida, é mais difícil formar a dendrita. Ok? Então, se esse fator, o gradiente dividido pela velocidade raiz quadrada dela, diminui a probabilidade de formar estrutura dendrítica, né? Ou seja, gradiente pequeno e velocidade rápida é mais difícil formar estrutura dendrítica, né? Na prática, os gradientes são um pouco maiores, as velocidades um pouco menor, ok? Essa linha aqui, olha, essa inclinação aqui é exatamente isso, né? É o dt dx, é o gradiente. E o v é a velocidade, né? Então a gente precisa de um gradiente. Se o gradiente for muito baixo e a velocidade muito alta, você perde essa capacidade em formar dendritas, né? Pessoal, com isso, a gente termina a explicação de superresfriamento constitucional. Dúvidas quanto ao superresfriamento constitucional que resulta na formação da dendrita? A desestabilização da interface, formando uma interface celular e uma interface dendrítica? Ok? Então vamos ainda falando de solidificação fora das condições de equilíbrio termodinâmico. Para a liga com composição X2, aqui, né? Em equilíbrio, a fração máxima de soluto no líquido seria X0. Então você vem aqui, ó, quanto que seria o líquido mais, o máximo que teria no líquido para essa líquida, para essa liga? Seria aqui, né? XL, porque aqui ela está sólida. Então aqui é o último líquido que tem essa composição. Em condições de equilíbrio, uma liga com composição X2 não teria constituinte eutético. Concordam ou não? Em condições de equilíbrio, não teria constituinte eutético. Concordam? Sim. Agora, fora do equilíbrio, a contínua rejeição de soluto pode ser atingida a composição eutética. Você pode ter uma rejeição de soluto que chegue na composição eutética. Então, se você tiver uma composição de soluto suficiente para atingir o XZ, a composição do eutético, você vai ter a formação de eutético, mesmo numa liga que não é hipoeutética. Mesmo numa liga que em composição de equilíbrio, que solidificada em condições de equilíbrio, teria só a fase alfa mais precipitação da fase beta aqui, fase alfa, mais toda a fase alfa, depois precipitação de fase beta em contornos de grão de fase alfa, por exemplo. Se você fizer isso fora de equilíbrio, você vai ter nessa liga que não é hipoeutética, você vai ter um constituinte eutético nela. Entenderam isso? Então, entre os ramos dendríticos, que é a última região a solidificar, você pode ter o eutético entre os ramos dendríticos, né? É o chamado eutético fora do equilíbrio.
Perfeito, pessoal? Não sei se eu estou indo muito rápido, né? Lembram disso? Em condições de equilíbrio, gente, aqui o líquido, o sólido já teria essa composição, o líquido teria com a composição lá na frente, aí aqui todo líquido se solidifica, a homogeneidade completa, tudo e, né, em condições de equilíbrio. Agora, em condições fora de equilíbrio, você rejeitou muito líquido, ele não conseguiu se, né? As dendritas estão vindo, os braços estão engrossando, e em determinadas regiões interdendríticas o aumento de soluto é tão grande. Por quê? Porque a parede rejeita soluto e vai tudo para aquela região interdendrítica. Ali você tem condição de ter algumas ilhas de eutético, de constituinte eutético, dentro de uma liga que não, e em equilíbrio jamais teria eutético. São os eutéticos fora do equilíbrio. Né? Na prática, em geral, se formam estruturas dendríticas, mesmo em ligas comercialmente puras. Impurezas podem provocar superresfriamento constitucional, né? Não só liga, né? Mas impureza, que no fundo é a mesma coisa, né? A extração de calor dendritas colunares ou equiaxiais. Aí vai depender da onde está extraindo o calor, né? Eu mostrei algumas fotos que a dendrita pode ser meio, parece uma roseta. A fração das fases não segue aqui. Aqui dentro você não consegue, fora do equilíbrio, a regra da alavanca não funciona. Né? A regra da alavanca funciona para condições de equilíbrio. Então, há outras equações que o pessoal de fundição mexe muito, de Scheil, de Flemings, Brody-Flemings, que dão conta de tentar ver fração sólida, fração líquida, quando você sai fora do equilíbrio termodinâmico. Né? Ok? Por exemplo, nesse eutético aqui, olha só. Né? Em condição fora do equilíbrio, ou seja, numa solidificação muito rápida, uma solidificação rápida, o eutético vai se formar também fora do equilíbrio. Né? Então, a liga A mais B, né? Com composição eutética, XE, ou líquido remanescente com composição eutética. A temperatura eutética, a reação eutética se inicia com a formação de uma das fases. Então, o líquido ele vai formar alfa mais beta, mas ele vai ter que iniciar ou formando a fase alfa ou formando a fase beta. Né? Então, o alfa, né, para a condição de equilíbrio, a composição do alfa vai ser essa, X alfa E. E a composição do beta vai ser essa, X beta E. Perfeito, gente? A leitura das composições das duas fases que deveriam. Só que nessa temperatura não ocorre. Você precisa ter um superresfriamento. Tá? Imagina uma liga 100% eutética. Você chega aqui, você não vai formar X-alfa com essa composição e X-beta com essa composição. Então vai ter que ter superresfriamento. Veja que está marcado aqui um superresfriamento. Né? O superresfriamento, na prática, né, ocorre o superresfriamento, as extensões da linha solvos e líquidos. Então, na prática, essa linha aqui, elas continuam. Veja que ela continuou de forma tracejada. Aqui também. As duas linhas líquidos são projetadas para além da temperatura ou para baixo da temperatura eutética. Né? As extensões da linha sólidos e líquidos a sólidos também, olha só. Tem uma continuidade dela. Essa outra sólidos. Né? As duas líquidos aqui, ó, elas continuam. Né? Então, numa temperatura metastável, telinha, essa temperatura aqui, nessa temperatura você vai ter um superresfriamento, né? Você tem um superresfriamento. Na temperatura de equilíbrio metastável, entre alfa, nessa temperatura, o alfa deveria ter o quê? Essa composição. Né? O alfa formaria com essa composição.
E o beta formaria... espera, a temperatura, o beta estável entre alfa com essa composição e líquido com essa composição aqui, né? Então, aqui dentro desse campo, você vai estar com um equilíbrio entre esse X alfa, composição da fase alfa, com a composição da fase líquida, né? E entre beta, já o beta para se formar, ele estaria entre uma composição do beta aqui, X beta linha, e X beta da fase líquida. Então, o alfa e o beta vão surgir juntas, e a rápida difusão de B, rejeitando A na formação para formar... e a rápida difusão de B, rejeitado na formação de alfa para formar beta, ele vai para essa... ele vai diminuir o superresfriamento desse lado. Senão haveria duas frações de beta para o líquido, né? XL e X-beta. Então, o que acontece aqui é que você vai precisar de ter o superresfriamento, e esse superresfriamento, ora vai formar o alfa, ora vai formar o beta. E ao formar o alfa, tem que estar em condições de que vai formar um alfa com essa composição e tendo um líquido nessa composição, né? Com isso, o superresfriamento para a fase beta desaparece, né? Porque vai formar só o superresfriamento para a fase, o ΔT de alfa e não o ΔT de beta, que são dois superresfriamentos. Vai ter que trabalhar com dois superresfriamentos. Então vai formando mais uma, vai diminuindo o superresfriamento dessa, aumentando da outra. E assim consecutivamente, né? O ΔT é o TE menos o T', né? A formação de alfa com rejeição de B tem acúmulo de B na interface, criando as condições para o superresfriamento constitucional da fase B. Aí inverte. E aí começa a formar a fase B e a fase alfa fica parada. Ok? Eu vou... Porque a formação do eutétrico é sempre uma formação... cooperativa, né? Uma fase coopera com a outra. Então, por exemplo, o alfa para crescer, ele vai rejeitar B. E o B vai ser absorvido pela fase beta. E o beta para crescer vai rejeitar A, né? Então olha só, surge a fase alfa aproximadamente com essa composição, X alfa E, né? Aqui, ó, com essa composição. X alfa E. Ela rejeita B, o elemento B para o líquido, aumentando a fração de B acima de XE. Então, o B começa a aumentar acima de XB. Aí, o superresfriamento, delta T alfa, tende a cair nesse momento e aumentar o delta T beta. Então, quando você vai diminuindo porque você vai rejeitando, você vai diminuindo um superresfriamento, no caso seria diminuir esse e aumentar esse daqui. Ok? E com isso você vai produzindo esse movimento da interface, formando esses dois sólidos com as composições que estão dadas aqui, nas projeções da sólidos e da líquidos além ou abaixo da temperatura eutétrica. Ok? E no final você tem esse tipo de coisa. Olha, o aumento do afastamento do equilíbrio, quer dizer, quanto mais você está fora do equilíbrio, você tem a influência direta na formação do eutético. Você pode ter o que a gente chama de eutético divorciado, né? Ligas em que há a formação da fase primária antes do eutético. Se há dificuldade de nuclear B quando atinge o TE, né? Se tem dificuldade de formar a fase beta quando atinge a temperatura eutética,
você continua formando alfa. Você continua formando alfa de que maneira? Com essa composição aqui, com essa outra composição. E você não consegue formar o beta, né? E o beta vai se formar posteriormente no líquido enriquecido envolvendo a fase alfa. Daí começa a surgir essas morfologias diferenciadas da fase eutética, né? A tal da escrita chinesa, ok? A forma como os átomos do líquido são incorporados na fase sólida. Então, você tem aqui a interface facetada e não facetada. Né? O que é a interface facetada? É a incorporação de átomos em planos bem definidos. Né? Você vai ter algum degrau de espessura de um átomo, né? Macroscopicamente, isso é lisa. Né? Os semicondutores se formam desse jeito. Né? Você tem uma interface não facetada. A incorporação de átomos na fase sólida, ela é mais flexível e ocorre em diferentes planos, em diferentes locais. Então, você tem uma interface difusa, né, não facetada. Possibilidades de mais átomos empilhados em alguns pontos da interface do que em outros pontos. Então, você tem uma espessura de interface nesses pontos, equivalente a várias camadas. Então, você tem uma interface difusa, que são os metais. Então, você tem aqui o líquido, você tem aqui o sólido, e você tem uma camada difusa, em que essa camada tem átomos já incorporados, já na fase sólida, e outros não. Então, é uma interface não facetada, né? No caso de ligas, por exemplo, né? Formação da estrutura eutética, dois metais com interface não facetada, né? Interface que permite aquela camada, né? Facilita o crescimento cooperativo. Exemplo, alumínio-cobre, sai as lamelas. Agora, se um dos elementos, para crescer, ele cresce com uma interface facetada. No caso, por exemplo, alumínio-silício, né? O silício é um semicondutor. Ele não é nem um metal, nem um não metal, ele é um intermediário, um semicondutor. Então, o crescimento dele é facetado. E aí você tende a ter uma estrutura mais irregular, né? Se um dos elementos não é um metal típico, a interface, o silício tem interface facetada, você tem a tendência à estrutura não regular. Exemplo, alumínio-silício. Ok? Então, dependendo do par, fase alfa e fase beta, você vai ter um tipo de eutético, um eutético lamelar, um eutético fibroso, um eutético irregular, né? Vai depender do par de fases formando. Pessoal, essa era a aula. Eu vou parar a gravação, a gente continua conversando.